Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. Eu fiz um experimento, vou chamar de experimento porque para mim realmente foi uma experiência diferente, né? Em relação ao meu aniversário, ao dia do meu aniversário. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco do que eu fiz e quais os resultados, tipo, enfim, como eu me senti, o que eu acho que tirei de aprendizado desse experimento. Mas antes de começar, se você chegou aqui agora, está me vendo e me ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Érica e eu estou semanalmente aqui trazendo os meus pensamentos, compartilhando eles com vocês. Eu sempre deixo a caixinha, né, de comentários ativada, tanto no Spotify quanto no YouTube, para que vocês possam, né, comentar, interagir comigo, tá bom? E aí eu peço para que vocês deixem um like no vídeo, que sempre ajuda bastante. Segue o podcast também no Spotify e se inscreve e ativa o sininho aqui no YouTube para que você possa saber sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Eu acho que a Ravena tá correndo tanto que ela tá me desconcentrando. E aí eu tô esquecendo um pouquinho as palavras. Vou beber um café para ver se melhora. Neste dia do meu aniversário, que foi precisamente ontem, dia 21 de maio, na quinta-feira, eu pedi meu day off, né, do trabalho, então estive com a minha agenda livre, e aí eu quis fazer um experimento propondo um dia comigo, né? E assim, eu já tenho feito isso com frequência. Vamos dizer que eu já passo muitos dias comigo mesma, né? Às vezes só eu e os gatos. Mas, sendo meu aniversário, eu quis me propor a fazer um dia comigo de forma mais especial. Então, eu quis priorizar fazer coisas que eu goste, né? E que, enfim, também fizessem o dia do aniversário diferente, especial. E aí fiz tudo sozinha. Então ontem eu realmente passei o dia todo sozinha, até porque é dia de semana, então é mais complicado, né, para as pessoas poderem estar contigo e tal. Então eu quis realmente ver como é que de repente eu poderia me proporcionar um dia de aniversário diferente, especial, e aí também o quanto eu me sentiria, enfim, como que eu me sentiria em relação a isso, né? Aí eu vou pegar uma colinha aqui porque eu tinha anotado algumas coisas. Vou até olhar de repente quais delas eu realmente consegui fazer. Aqui minha mão tá úmida. Ó, eu tinha anotado nesse papel aqui, coloquei como né, uma primeira parte, que seria o experimento de aniversário. Então, assim, eu comecei falando sobre até um contexto dos anos anteriores, né? Já faz algum tempo que eu comemoro os meus aniversários com saídas, de repente vou para algum bar, vou em alguma cafeteria, e aí, claro que eu sempre acabo coordenando isso para o fim de semana, né, justamente para poder ter todo mundo, as pessoas poderem conseguir ir. E aí, no dia em si do meu aniversário, nos últimos anos, ao menos eu vou contar aqui os últimos 3 aniversários, eu sempre estive num dia mais comum, né? Num dia mais sozinha. Teve um único aniversário, que faz acho que uns 2 anos, que eu também fiz isso, tirei meu dia, né, meu day off no dia. E aí eu tinha ganhado uma massagem na época de umas amigas, então eu decidi marcar pro mesmo dia. E aí comecei meu dia com a massagem, depois tomei um café, e aí fui encontrar uma pessoa com quem eu tava começando a ter um rolo ali na época. Passei o restante do dia com essa pessoa. Mas não sei, assim, a minha ideia inicialmente naquele dia era, de fato, ter um tempo para mim e me priorizar. Só que aí, enfim, eu acabei na empolgação, né, de você estar conhecendo alguém, eu acabei colocando essa pessoa neste programa e vou dizer para vocês que não valeu muito a pena, não porque o dia foi ruim, porque não foi. Mas depois de um tempo, mais precisamente um ano depois, eu descobri que essa pessoa tinha começado a namorar nessa mesma época. Então, é ainda mais estranho saber que no dia 21 de maio daquele ano, eu estive no apartamento dessa pessoa durante a tarde toda e a gente, enfim, ficou junto e tal, a gente teve um dia agradável. No fim de semana, essa pessoa foi até meu aniversário também, né? Como eu falei, comemorei num bar e tudo mais. E um ano depois eu soube que essa pessoa começou a namorar nessa mesma época, então é no mínimo bizarro, né? Mas enfim, vida, né? Bom, seguindo, então,
Eu já passei dias muito normais também. Acho que ano passado eu cheguei até a jantar com uma amiga na época e a gente foi, né, perto de casa para jantar e tal. Foi gostoso, mas eu tinha tido um dia normal, se eu não me engano. Acho que eu tinha trabalhado normalmente. Ah, não, minto, na época eu tava começando, eu ia começar numa outra empresa. Então eu tava nesse momento de transição. Mas enfim, fato é de que os dias costumam ser muito normais, o dia em si, principalmente quando ele cai exatamente durante a semana, como tem sido os últimos anos, né? Bom, e aí assim, o que é que eu também anotei aqui para eu lembrar de comentar com vocês? Que não significa que tenham sido dias completamente normais, até num sentido de você não se sentir especial, né? Porque eu recebo mensagens, tenho pessoas que, assim, principalmente da minha família, né, que são sempre muito carinhosas comigo nesse dia, que já me mandam mensagem logo cedo. Esse ano eu recebi textão de muitas pessoas, recebi muita marcação no Instagram, fotos e vídeos da galera comigo, sabe? É sempre muito gostoso, é um tipo de carinho que eu gosto muito de ter com as pessoas que eu amo, e aí eu sou muito retribuída nesses dias também, eles me retribuem muito esse carinho. E então, assim, eu sempre tenho contato, sempre recebo muito carinho. Ó, a Ravena batendo no tripé. Eu falei que isso podia acontecer. Bom, eu recebo sempre muito carinho, muito afeto quando o dia chega, as pessoas à minha volta, tal, mas sempre muito online, como eu disse, né? É muito difícil que eu consiga estar com as pessoas que eu amo nesse dia, né? E aí também, falando um contexto de o que se espera de aniversários. E aí eu vou trazer um ponto aqui para vocês de reflexão, tá? A ideia não é polemizar isso, é só a gente ter essa reflexão mesmo. O que eu fiquei pensando? Vocês já devem ter visto, porque eu já vi várias vezes, então já deve ter caído no algoritmo de vocês alguma vez, algum vídeo em que tem uma pessoa, de repente, num restaurante, num bar, num lugar público, comemorando o aniversário dela sozinha. E aí ela tá cantando parabéns para si mesma, ou enfim, ganhou um bolinho mínimo, fez alguma coisinha ali simples, e aí as pessoas às vezes falam, né? O que o vídeo quer dizer é, nossa, essa pessoa tava sozinha e tal. E aí as pessoas à volta perceberam e foram lá cantar parabéns para ela. As pessoas do restaurante perceberam e foram levar um bolo para ela, enfim, né? Sempre nessa mobilização de que as pessoas veem uma pessoa sozinha comemorando e sempre tem esse instinto de fazer companhia para essa pessoa. Então eu tirei disso esse retrato social, né, de que a gente muitas vezes entende que os aniversários são feitos para serem passados com companhia, né, coletivamente, né. Só que a gente sabe também, existe o meu contexto atual, como eu expliquei para vocês agora, mas existem vários outros contextos ainda mais difíceis muitas vezes que impedem que as pessoas às vezes tenham companhia no seu dia de aniversário, né? Tem pessoas que moram fora e de repente sentem muita falta da família nesse dia, então não se sentem nem muito bem para tipo comemorar com outras pessoas. Tem pessoas que perderam alguém também, muito querido, e aí não estão muito num clima, e não, sabe? Então existem N coisas, N fatores que podem fazer com que de repente alguém precise, por algum motivo, comemorar um dia sozinha, né? E aí esses vídeos todos, eles trazem isso num tom de tristeza, melancolia, barra um gesto de carinho, né? E sim, eu concordo, eu gosto muito de fazer como um gesto de carinho algo por uma pessoa que esteja fazendo aniversário. Eu gosto de demonstrar que eu estou por perto. Eu faço isso online, como eu disse, sempre que eu posso, mas eu entendo que a gente também tem essa expectativa social de passar em conjunto, então, né, de estar em companhia das pessoas. Só que, como eu falei, muitas pessoas não passam o dia em companhia. E como eu falei, eu mesma não passo na companhia de pessoas há muito tempo, né? E as que eu passei, como eu expliquei, não valeu muito a pena. Então vamos seguir aqui, né? Assustei o sumô. Perdão, meu filho. E aí, assim, pensando sobre isso, eu tomei essa decisão super consciente mesmo do que eu queria com ela, né? De, ok, eu vou passar esse dia completamente sozinha. Porque, como eu falei, eu quero fazer um experimento e
priorizar aquilo que eu quero fazer nesse dia. E sentir, entender como é que eu sinto o efeito de estar sozinha nesse dia, se é que tem algum tipo de efeito, né? Então, o que eu fiz para ontem, né? O que eu quis fazer e algumas coisas eu acho que eu realmente consegui fazer. Acho que eu fiz tudo que eu tinha anotado, porque eu coloquei assim: eu vou comprar um bolo para mim mesma, e sim, eu comprei um bolinho bem pequenininho, bem fofo. Vou deixar a foto na thumb para vocês verem. E aí cantei parabéns para mim mesma. Na verdade, pedi para Alexa cantar, colocar, né, parabéns da Xuxa para mim. E aí eu cantei parabéns, soprei os velhinhos para mim mesma, fiz um pedido e tudo mais. É, escolhi um presente para mim mesma. Cara, eu não tô com ele fácil aqui agora para mostrar para vocês. Mas enfim, sim, eu acabei comprando ontem, achei na verdade um Funko muito lindinho do Grogu, né, do Baby Yoda para alguns. E aí eu comprei para mim mesma, me dei de presente, achei muito fofo, comprei, eu sou doida por Funkos e Pops, né? Então, mais um. Me levei para fazer algo gostoso, sim. Eu acabei me levando no cinema ontem, porque justamente estreou, né, o Mandalorian e o Grogu, justamente ontem. Então eu fui assistir e assim, gente, eu não só me levei para fazer algo gostoso, no sentido de que eu gosto muito de ir ao cinema, eu gosto muito da franquia, gosto, né, do Mandalorian e gostei, aprendi a gostar de ir ao cinema sozinha. Mas também, dessa vez, assim, eu fui muito. Sabe, acho que a minha melhor experiência de cinema sozinha da vida. Porque o que eu fiz? Eu cheguei, na verdade, eu comprei pelo app, só cheguei e entrei, né? Mas eu peguei a cadeira I10, que acho que ela era bem no meio, literalmente, do cinema, tanto em questão da proximidade da tela quanto dos lados, sabe? Eu tava exatamente no meio do cinema, sozinha, porque ninguém pegou no restante da fileira, até porque eu peguei um horário às 15h20, que a sala tava bem vazia, então tinham pouquíssimas mesmo, tinha, sei lá, se tivesse 10 pessoas era muito. E ninguém pegou dos meus lados, nem muito na frente e atrás, nada. Então eu fiquei literalmente muito só aqui, só eu, para alguns solidão, para mim liberdade. Comprei meu combinho, que eu também não sabia que tinha, mas valeu muito a pena. Peguei um combinho médio de pipoca de chocolate com coca e um coisinha de frango, eu acho, né? Corn, alguma coisa. Que é tipo uns franguinhos empanados em bolinha, assim, com ketchup e tal. Fiquei ali me deliciando, foi maravilhoso, foi muito gostoso. Comi bastante, o filme foi uma delicinha, tipo, muito fofo, né? Eu sou viciada no Baby Yoda, então, tipo, eu fiquei apaixonada o filme inteiro por ele. Gostei muito, foi uma experiência muito boa. Então, realmente foi assim: fazer algo muito gostoso do jeitinho que a gente merece às vezes, sabe? Se dar esses tipos de luxo foi exatamente sobre isso. E aí eu tinha colocado para mim também que eu queria fazer tudo isso sem uma necessidade extrema de validação externa. E o que eu quero dizer com isso? Eu não fiquei publicando muito sobre o meu dia, sabe? Eu passei um dia um pouco mais reservada. Eu cheguei a publicar ali uma foto do cartaz do filme, só indicando que eu tinha assistido e dei uma nota. E depois eu postei só um videozinho rapidinho de apagando as velas ali do meu bolinho. Mas foi só do meu dia, assim, como um todo. Porque de fato eu quis passar esse dia num sentido de presença física, né? Então eu não quis expor tanto do dia, porque eu quis meio que reservar esse dia um pouco mais para mim. E aí, assim, interagi com as pessoas, conversei com o moço da loja do Funko, troquei ideia com uma pessoa, outra ali, então foi bem legal. Foi um dia bem gostoso mesmo. E, assim, que eu fiz enfim, com calma, sem pressa, sem correria, sabe? Tudo isso eu me programei para fazer, então foi com muito tempo, foi muito pensado, foi um dia calmo, justamente porque era a frequência que eu queria ter e estar nesse dia, né? Aí, anotei aqui também, para eu lembrar de falar para vocês, o que agora, depois de ter feito, porque aquelas coisas eu anotei antes, né? Então agora, depois de eu ter passado o meu dia, né, comigo, queria trazer algumas perguntas aqui e vou respondendo sobre o que eu achei, né, e o que é que eu senti desse dia para compartilhar com vocês. Então, enfim, como que eu me senti ao acordar? Quando eu acordei, eu me senti já muito bem, porque enfim, eu ontem, até contando aqui, eu tinha um compromisso com o Sumo, tinha uma consulta dele para levá-lo. Então eu acordei
em meio a este compromisso. Então eu tava um pouco atarefada, assim, com isso. Mas eu acordei bem, porque aí eu já vi algumas mensagens, já tinha, né, algumas pessoas tinham publicado ali no Instagram e tal. Então eu já me senti acolhida, já fiquei, sabe, com uma sensação boa. E aí também eu tava empolgada, né, pra o meu dia como um todo. Então eu acordei muito bem, acordei me sentindo super pra cima, assim. Se bateu a tristeza em algum momento, olha, eu acho que não. Que eu me lembre, tristeza, não, eu não diria isso, não. Eu fiquei muito grata em alguns momentos, principalmente, por incrível que pareça, né? Quando eu tava ali no cinema, e aí teve alguma parte do filme que eu tava gostando demais, assim. E aí eu fiquei, me senti grata, e aí eu às vezes eu fico um pouco emocionada quando isso acontece. De ter a sensação de tipo, poxa, que decisão boa que eu tive, olha que delícia, e tipo, obrigado universo, porque querendo ou não, é um filme de uma franquia que eu gosto muito, que estreou justamente no meu aniversário, e que daí eu pude pegar e fazer tudo aquilo, e a sessão tava perfeita, lugar perfeito, tudo perfeito. Então eu agradeci nesse sentido. Aí ali não vou dizer que foi tristeza, foi mais assim, de eu ficar um pouco emocionada com, poxa, olha que massa que tá sendo, sabe? Eu não tive, acho que tristeza em nenhum momento, não. Ali mesmo quando eu cortei parabéns é maravilhoso, né? Quando eu cortei o bolo e cantei parabéns, eu tava me sentindo feliz. Eu tava me sentindo bem. Eu tava com os gatos. A Ravena queria porque queria chegar perto das velas do bolo, velho. Ela é terrível. E aí eu tava, tipo, sei lá, tava feliz, tava entretida com eles. Então, não tive nenhum momento de tristeza, não. Como foi comprar o bolo? Foi bem ok. Foi bem tranquilo, porque eu, na verdade, comprei um mini bolinho. Passei na Bela Paulista quando eu voltei. E aí tinha vários doces, eu fiquei até tentando pensar em qual que eu pegava. E aí acabei pegando um que era de sonho de valsa. Nossa, uma delícia, gente. Vocês não têm noção. Sabe aqueles bolos que a parte de cima é meio que uma gelatina, um creme, sei lá, e embaixo é o bolo mesmo? Sim, e aí tinha uns pedaços de sonho de valsa em cima. Nossa, tava muito gostoso mesmo. E a sensação foi tipo, foi acho que, sei lá, normal, mas no sentido um pouco até não sei se de independência, porque no fim eu escolhi o bolo a partir do meu gosto, simplesmente, sabe? Acho que teve essa sensação. Ah, e fora que uma coisa muito gostosa foi eu comprar as velinhas, porque aí eu passei numa Daiso, que tinha ali no cinema, perto do cinema, e aí achei um kitzinho muito fofo de velinhas, daquelas velinhas coloridinhas, sabe? Branca com coloridinho, e tinha uma vela que era um coraçãozinho, dizendo, tipo, My Day, alguma coisa assim. E aí eu coloquei nesse bolinho, então ficou a coisa mais fofa. E aí acendi, cantei parabéns e tal. Então isso me deixou bem feliz. Quando eu achei esse kitzinho desse jeito, porque eu fui meio que, deixa eu ver se aqui eu encontro alguma coisa. E aí quando eu achei justamente esse kitzinho, fiquei perfeito. Para ter sido ainda mais perfeito, ao invés do bolo, eu queria ter comprado um cupcake, mas eu não encontrei. Eu procurei, mas eu não encontrei. Então eu falei, tá bom, pode ser um bolinho mesmo. É... Como foi cantar parabéns? Foi gostoso, porque assim, eu não sabia muito bem se eu queria cantar parabéns, literalmente cantar parabéns. Eu acho que teria sido um fracasso se eu tivesse tentado cantar de fato parabéns. Aí o que eu pensei, poxa, eu vou colocar o parabéns da Xuxa, que sempre me anima, todo mundo gosta. Pedi pra Alexa colocar, e aí fui colocando as velhinhas no bolo, já fui me animando, depois acendi e cantei parabéns. Então acabou que foi muito gostoso. E sei lá, acho que foi diferente. Eu nem sou uma pessoa que gosta de cantar parabéns. Tipo, quando eu tô nos lugares, tipo, nos restaurantes, nos bares, as coisas, quando eu faço algo externo, nem sempre eu gosto de cantar parabéns. Eu só canto se acontece, tipo, sem eu poder fazer nada sobre, sabe? Mas se for uma intenção minha, eu já nem levo bolo nem nada, porque não gosto de cantar parabéns, não é uma hora que eu me sinta feliz, então geralmente eu não faço. Mas foi gostoso fazer ontem aqui com eles, sozinha. O que doeu? Hum, olha, eu acho que eu vou dizer pra vocês uma coisa que doeu, mas porque assim, eu acho que algumas expectativas nossas, quando a gente frustra elas, é doloroso. Independente se elas fazem sentido ou não, elas estão ali. E aí você precisar enxergar a realidade de que você precisa quebrá-las é doloroso muitas vezes, né? Então o que que acontece? Algumas pessoas
que vamos dizer que eu tinha e tenho um certo carinho. E, enfim, esperava, acho que a minha expectativa era que elas estivessem comigo nesse dia. Elas não me mandaram nem feliz aniversário, sabe? E não vou dizer assim, ai, mas as pessoas estavam muito ocupadas e muito corridas e aí não mandaram, não sei o quê. Mas, gente, são pessoas que, no mínimo, viram algum dos meus stories. Então, tipo, e essas pessoas, assim, a gente sabe, hoje em dia, todos nós vivemos com o celular na mão o tempo inteiro. Então, dizer que de repente, porque esqueceu, até poderia ser. Mas se sabe, se viu algo meu e teve com o celular na mão em algum momento, sabia. Então, você tem que entender e encarar a realidade de que, de fato, essa pessoa não quis te mandar. E é isso. E aí, essa expectativa sua tem que ser feita uma modificação, porque ela é bastante irreal, né? O que me surpreendeu, eu acho que eu fiquei talvez um pouco surpresa com como, acho que assim, com como o meu dia ele foi calmo e foi tranquilo. Acho que isso me surpreendeu, porque eu vinha, né, de afazeres e coisas que estavam me deixando bastante pilhada, né? E, e aí, assim, acho que talvez até as mensagens e um pouco dos contatos, eu achei que talvez isso pudesse me deixar um pouco mais. Talvez ou triste ou assim. Talvez mais ansiosa. Acho que essa seria a melhor palavra. Então, que talvez eu ficasse mais ansiosa, sabe? E no fim, eu me senti muito bem, eu me senti muito em paz. Foi um dia muito tranquilo, em que eu estive muito tranquila. E olhar para isso, sabendo a pessoa que eu fui há anos atrás, lidando tão arduamente com a minha ansiedade, tem um lugar muito especial, sabe? Muito prazeroso, de verdade. Bom, que mais? O que foi acolhedor? Acolhedor mesmo, assim, além de eu ter tido essa sensação que eu falei no cinema ali, naquele momento em que eu tava fazendo algo muito legal, que eu gosto demais e eu tava me sentindo muito bem, mas também tiveram algumas interações e algumas mensagens que eu recebi, alguns textões inclusive, que as pessoas elas foram tão incríveis no que elas me disseram, assim, e, e foi acolhedor ver o quanto as pessoas elas realmente se importam, né? E assim, todas elas falaram o quanto me admiram e o quanto gostam de estar comigo. E são duas coisas que eu gosto muito de perceber nas minhas relações. Porque eu também admiro as minhas pessoas, as pessoas que eu amo, sabe? Sempre que eu perco a admiração por alguma delas é quando eu me afasto, sabe? Então, todas as que eu mantenho por perto, geralmente é porque eu realmente admiro muito as pessoas que elas são. Eu tenho aquele orgulho genuíno de amiga, de dizer, poxa, essa pessoa é minha amiga, sabe? E aí, quando as pessoas fazem a mesma coisa, e elas deixam isso muito claro, porque eu acho que além da gente tá ali, às vezes, no dia a dia, fazendo coisas do dia a dia simples, mas da forma como elas me disseram, elas verbalizaram isso mesmo ali, sabe? Em texto, em áudio. Então, tipo, foi muito gostoso de ver que elas também me admiram e que elas gostam muito da minha presença, de me ter por perto, que eu faço muito bem a elas, sabe? Porque também, assim, eu já vivi situações, não uma nem duas vezes, em que a sensação que eu tive, na verdade, era de que as pessoas estavam ali me olhando, me vendo, mas, tipo, desejando ser quem eu era, desejando ter o que eu tenho, não querendo ou competindo comigo no sentido de querer que a gente esteja sempre no mesma, sabe? Nas mesmas. E em qualquer situação, em qualquer coisa que eu estivesse um pouco melhor, isso era um problema, sabe? Seja profissionalmente, em estudos, até coisas simples, gente. Até o fato de eu ter gatos, sabe? Assim, então, ai, nossa, então também quero um gato igual, também quero um nome igual. Enfim, então
eu já tive muito em meio a isso, sabe? E ver pessoas que querem estar comigo, me admirando e gostam muito da minha companhia e que não me dão essa sensação de competição, não me dão essa sensação de nem, como eu já me senti também, de não caber, de não ser entendida, de não ser compreendida, é uma sensação muito boa de finalmente estar encontrando uma tribo, sabe? E essa tribo tá ficando assim cada vez mais gostosinha de estar junto, sabe? Uma delícia. Bom, e por último, o que eu percebi sobre mim mesma? Eu percebi que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu teve até um momento que eu tava revendo algumas mensagens, né, no meu celular. Acho que foi bem no finalzinho da noite que eu tava com o meu vinhozinho na mão, porque assim, também abri um vinho, né? Eu abri um vinho e fiz uma massa pra mim à noite, pra ter esse tempinho comigo. E aí, enquanto eu tava ali com o meu vinho, eu passei algumas mensagens. E teve até um momento assim que eu tive uma conversa rapidinha ali com a minha mãe. E aí eu falei pra ela, né? Falei, nossa mãe, olha só que família gostosa que a senhora me deixou, sabe? Porque grande parte das pessoas à minha volta são da minha família. E grande parte da família da minha mãe, né? Por isso que eu falei com ela especificamente. E essas pessoas todas, elas fazem muito bem e, sabe, assim, elas são realmente muito amorosas e carinhosas comigo. Isso acho que faz parte da nossa família, de quem a nossa família, sabe, a nossa cultura familiar tem, sabe, a gente costuma ser muito unido e carinhoso um com os outros. E eu agradeci a ela porque ali eu realmente me senti abençoada, porque apesar de, né, eu queria muito ter minha mãe aqui pra gente poder comemorar esses dias juntas. Mas ela acho que ela me faz falta num sentido de saudade, mas não porque eu me sinta sozinha, sabe? Pelo contrário, eu me sinto tão acompanhada o tempo inteiro, não só dela, né, e dos meus guardiões e meus anjos e todo mundo lá de cima que me acompanha sempre, mas é aqui também, sabe? Eu posso não estar fisicamente com as pessoas, mas muitas delas fazem questão de demonstrar o quanto elas estão comigo, para o que eu precisar, mas acho que principalmente para me enaltecer quando é de fato o meu momento, o meu dia, sabe? Então, eu me senti muito abençoada, estou muito grata, de fato, por esse dia. E o meu experimento foi muito positivo, né? O resultado que eu tiro desse experimento foi muito positivo, porque eu me vi já em momentos anteriores realmente questionando muito da minha solidão, me sentindo muito sozinha. Só que eu percebi que eu estava questionando isso e buscando companhia em lugares e com pessoas que de fato não têm essa intenção e eu não acharia isso lá. Por isso que me fazia tanta falta, porque de fato eu não encontraria o que eu de fato encontrei com outras pessoas em outros núcleos e na minha família, principalmente. Então, esse é um aniversário que eu realmente não me sinto só, e acho que nem só meu aniversário, mas esse é realmente um momento em que essa sensação e esse sentimento de solidão que eu tinha algum tempo atrás, ele já não existe mais. Os momentos em que eu escolho estar sozinha e estou sozinha por algum motivo são muito prazerosos, porque eu aprendi a gostar da minha companhia, mas também os momentos em que eu vou estar com essas pessoas, porque eu vou estar com a minha família nesse fim de semana, eu vou. Eu tenho certeza absoluta que vai ser assim. O mais especial que eu puder ter, porque eu sei que eles vão fazer ser completamente especial só por estarem comigo, sabe? E assim, tô muito grata, de verdade. Muito grata. Bom, e é isso que eu tinha para esse episódio, tá? Me desejem feliz aniversário aqui nos comentários, tá bom? Que eu aceito. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também tenham sentido esse pouquinho de gratidão que eu tenho por vocês, que também estão aqui sempre me assistindo, me ouvindo, porque vocês também fazem parte, né, dessa minha tribo, né? Essa galera que tá aqui me incentivando, me ouvindo, me acompanhando
E querendo, tendo interesse de fato por saber como eu penso, também é muito, muito gratificante, muito bacana, tá muito no meu coração, porque é por vocês que eu continuo aqui trazendo essas coisas. E é para vocês também que eu compartilho tanto do que a minha vida me ensina, né? Para que vocês também possam se identificar comigo aí e a gente consiga tornar essa tribo cada vez mais forte, tá bom? É isso, então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo.